Fala Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Evolução Correta, onde no dia de hoje a gente vai estar tratando do protagonista da última temporada de Digimon do anime que passou na televisão, né? E essa temporada, chamada de Digimon Universe, ou Digimon Universe Applimon, ou como você quiser chamar, mais conhecida obviamente como Digimon Universe apenas, tinha seu protagonista, esses que vocês estão vendo aí na imagem, chamado de Gatomon, né? Então eu reconheço que muitos de vocês provavelmente não assistiram essa temporada, talvez até pelo fato de não saberem que essa temporada existe, outros porque simplesmente acharam que era ruim porque era diferente, e alguns que ainda não deram uma oportunidade boa para essa temporada, que eu recomendo que deem, né? Mas eu vou estar fazendo esse vídeo da mesma forma. Ele é um Digimon protagonista assim como todos os outros, então ele merece a mesma oportunidade, a mesma chance. São todos Digimons no final das contas, maravilha? Então eu vou estar falando do Gatomon da mesma forma que eu fiz com todos os Digimons, com algumas explicações talvez um pouco diferentes dos outros, mas vamos começar? Vamos embora! Então pessoal, antes de começar a falar do Digimon propriamente dito desse vídeo, eu vou explicar para vocês algumas coisas que fazem com que os Digimons nascidos de APP, né? Por isso eles são chamados de APPmon, diferentes dos Digimons convencionais que a gente tinha visto até agora. Então, em primeiro lugar, eles não nasceram da mesma coisa que os Digimons convencionais nasceram, né? Digimons convencionais nascem de dados de internet que são jogados no mundo digital e coisas parecidas. Pelo menos é isso que a gente ouviu até hoje. Os APPmons, eles nasceram de uma inteligência artificial, de dados também da mesma forma, porém essa inteligência artificial pegou os aplicativos que a gente usa nos smartphones, fez com que esses aplicativos criassem vida, e daí nasceram esses Digimons dos app. Basicamente isso, eles são a mesma coisa que os Digimons, porém eles nasceram de uma coisa um pouquinho diferente, né? Por isso eles são feitos de uma programação um pouco mais avançada do que os Digimon, né? Porém, em vida eles lutam, eles evoluem, tudo da mesma forma. O que acontece é que, graças a isso, eles não nasceram de uma Digitama, eles não nasceram de um Digiovo. Inclusive, eles não possuem níveis em treinamento, né? Os Digimons normais, eles têm um ovo e desse ovo nasce um Digimon nível em treinamento 1, depois ele vai para um Digimon nível em treinamento 2, então ele evolui para um Digimon de nível criança. No caso dos APPmons, eles não fazem assim. Eles nasceram direto dos aplicativos e por isso eles já assumem direto de cara a forma principal, a forma do pilar do nosso vídeo aqui, que no caso vai ser o Gatomon, esse que vocês estão vendo aí agora, né? Então a gente começa do Gatomon, a gente não começa de uma Digitama, a gente não começa evoluindo para um Digimon de nível em treinamento 1, BB1, nada do tipo. Direto para o nosso nível principalzinho, nível mais fraco dessa linha evolutiva, o Gatomon, né? Então, já que vocês já entenderam tudo isso, a gente já pode tirar da frente. A partir daqui eles vão funcionar extremamente semelhante com todos os Digimons que a gente viu até agora. Maravilha? Então vamos lá. O Gatomon, pessoal, assim como todos os outros Digimons app, ele nasceu de uma inteligência artificial que entrou dentro de um aplicativo de pesquisa, né? Esse aplicativo de pesquisa muito semelhante ao Google, que a gente usa bastante hoje em dia, né? Então imagina que no seu smartphone você tivesse um aplicativo de pesquisar as coisas do Google, por exemplo. Essa inteligência artificial pegou nesse aplicativo e fez com que o Gatomon nascesse, né? Graças a isso ele é um Digimon app que se especializa em pesquisa, em procura das coisas, né? Então vamos lá. O nome dele Gatomon, esse Gat tem a ver com pegar, né? Com agarrar, coisas do tipo em japonês. Então, monstro que pega, que alcança, vamos colocar dessa forma, né? E o que acontece é que ele tem tudo a ver com isso, porque ele pesquisa as coisas na internet e acha as coisas na internet para você ou para ele mesmo, se ele precisar, né? O corpo dele ele é bem parecido com um ursinho, né? Diferente de outros Digimons que a gente viu até hoje como protagonistas, sempre eram semelhantes com dragõezinhos. Ele se parece nessa forma, pelo menos, mais com um ursinho. Tem algumas partes de metal, vocês vão ver que ele tem umas garrinhas, 3 garrinhas de ferro, parece uma garrinha de pegar aqueles ursinhos dentro da máquina assim, sabe? Ele tem um chapéuzinho na cabeça dele vermelho e vocês podem ver que ele tem uma lupa bem grande do lado, que representa o aplicativo no qual ele foi baseado, de onde ele nasceu, né? Justamente por ele ser o Digimon de pesquisar as coisas na internet. Vocês vão perceber também que no corpo dos APPmon, como o caso do Gatomon, ele tem 2 cordões de ferro saindo das costas dele.
Esses cordõezinhos de ferro com os plugzinhos são muito importantes para eles, porque é através disso que eles conseguem fazer suas evoluções, tá bom? Isso normalmente, mas a gente já vai chegar lá. Então o Gatimon é dito que ele é um appmon, um Digimon app, que extravasa a curiosidade. Ele é um Digimon extremamente curioso o tempo todo, então ele está sempre pesquisando as coisas, óbvio, tem tudo a ver com ele, né? E graças à sua grande habilidade, né, ele consegue pesquisar conhecimentos, fraqueza de oponentes, coisas para comer, lugares para ele ir, o que ele quiser ele vai procurar. E ele consegue acessar um lugar chamado Oceano da Net com suas habilidades. Da onde ele estiver, no lugar onde ele estiver, ele consegue acessar as informações diretamente do Oceano da Net. Eu já fiz um vídeo sobre o Oceano da Net. Se vocês quiserem assistir esse vídeo, vai ajudar vocês a entenderem o que é isso. Mas eu vou dar uma explicação rápida aqui. Basicamente é o mar do mundo digital. Lá é de onde toda a vida do mundo digital nasce. As informações que os seres humanos colocam na internet, que a gente fala a data, né, os dados, vão parar no Oceano da Net. Principalmente, essencialmente vão para lá. E é de lá que os Digimons nascem, entre aspas, né? E o Gatimon acessa esse lugar, faz suas pesquisas de lá, tira suas informações daquele lugar, né? E maravilha, é basicamente isso que a gente sabe sobre ele, do Gatimon em si. O que acontece é que agora a gente chega no ponto onde os appmons conseguem evoluir, né? E para eles evoluírem, para eles passarem por uma transformação, eles fazem uma coisa que em japonês é chamada de app gatai. O que significa app gatai? É basicamente fusão de apps ou fusões de aplicativos, ou seja, fusões entre os Digimons apps. Eles evoluem através de fusão, né? Com essa fusão, eles basicamente fazem com que o nível superior tenha uma mistura entre os dois aplicativos e se transforme num aplicativo ainda melhor, ainda mais forte, ainda mais avançado, né? No caso do Gatimon, ele vai estar se fundindo para evoluir com esse appmon que vocês vão ver agora, chamado de Navimon, né? Que é o aplicativo de navegador, sabe quando você liga seu smartphone, você liga o seu aplicativozinho de saber onde você está no mundo, para saber onde você está perto da sua casa, para identificar o lugar onde você está, tal. Ele é esse aplicativo. O Gatimon, se fundindo com ele, né, vai alcançar o seu nível de evolução, o primeiro nível de evolução. Então, nesse caso aqui, vocês têm que entender já de cara que a fusão de aplicativos funciona bem semelhante com qualquer outra fusão que a gente já viu em Digimon. Qualquer outra, tá? Desde o XVmon se fundindo com o Stingmon lá, até hoje, as fusões são extremamente semelhantes. Muda-se apenas o nome um pouquinho, mas é só para enfeitar, certo? Então, inicialmente, como eu citei a fusão do XVmon com o Stingmon, quem era o protagonista da fusão fazia com que o resultado da fusão fosse um pouco diferente. Então, se o XVmon era o principal, se tornava Paildramon. Se o Stingmon era o principal, se tornava Dinobimon, e ele era um pouco diferente, certo? Nesse caso aqui, o principal vai ser o Gatimon. E graças a isso, a forma que ele vai alcançar de evolução é dele, apesar do Navimon fazer parte daquela mistura, é uma evolução do Gatimon, certo? E daí, finalmente, ele vai evoluir para esse aí, chamado de Dogatimon, né? Então, basicamente, monstro que segura, que agarra, melhor ainda, certo? É basicamente isso que o nome dele significa. Vocês podem perceber que no corpo dele, ele é basicamente uma versão do Gatimon melhorado, um pouco maior, né? Muitas pessoas comparam ele com um carinha chamado Beautiful Joe. Vocês que conhecem Beautiful Joe vão entender do que eu tô falando, né? Ele tem algumas partes no corpo dele que lembram um pouco o Navimon, obviamente, porque o Navimon tá na mistura, mas vocês podem ver que a aparência dele principalmente lembra o Gatimon, obviamente, né? Então, como evolução do Gatimon, o Dogatimon é também um aplicativo de pesquisa, porém um aplicativo de pesquisa melhorado, né? Não é o mesmo, é basicamente como se você tivesse pegado o aplicativo de pesquisa do Gatimon e feito ele ficar com mais funções, ou com funções melhores e mais poderosas, né? Graças a isso, ele é um Digimon app que tem habilidades super avançadas de pesquisa. Com isso, ele consegue informações ainda nos lugares mais profundos do Oceano da Net, com mais facilidade, com mais velocidade. E ele consegue usar essas informações para suas lutas, como estratégias para lutas, para ele se tornar ainda mais poderoso, né? Então aqui você pode colocar aqui, esse daqui seria o nível adulto do Gatimon, enquanto o Gatimon seria o nível criança,
Isso comparando com os Digimons. Apesar disso, os Digimons app não têm exatamente um nível escrito da mesma maneira, porém você pode comparar eles com esses níveis que dá na mesma, tá? Então o Dogatimon aqui seria o Digimon app nível adulto nessa linha de evolução. Maravilha? Então, agora que a gente já chegou no nível adulto, mais uma vez o que vai acontecer? Vocês vão ver que no corpo dele ele ainda tem aquelas cordinhas nas costas dele com plugs, quer dizer que ele ainda pode estar se fundindo, se unindo a outro Digimon app para ele conseguir alcançar um nível ainda maior, né? Muito mais difícil de acontecer. Uma coisa que eu tenho que deixar explicado para vocês é que não é sempre que vai dar certo fazer uma fusão como essa. Precisa ser principalmente com Digimons que são propícios para aquela fusão dar certo, né? Apesar de eu acreditar que eles podem se juntar com qualquer app que eles quiserem para se tornarem mais fortes, se for com um Digimon que é certinho para aquilo, aí sim eles vão alcançar um nível ainda maior, principalmente dentro da evolução dos apps, né? Então, o Dogatimon então vai se encontrar com outro Digimon app, nesse caso chamado Timemon, né? Timemon, esse que vocês vão ver aí, ele é o Digimon que funciona dentro do aplicativo do tempo, né? Ou seja, se você tem um relógio no seu smartphone, basicamente é através desse relógio que esse Digimon app nasceu. Então, é dito que ele tem a habilidade rara de transcender o tempo e o espaço. Ele consegue afetar o tempo não apenas dele mesmo, mas também de todos os seus oponentes. Se você assistiu Digimon Universe quando o Timemon apareceu, foi uma coisa muito engraçada e também muito roubada, porque ele era muito forte. Ele basicamente parava o tempo de tudo e todos em volta, sentava para tomar chá e depois, a hora que ele queria voltar o tempo, ele voltava. Então ele tinha uma habilidade bem roubadinha, né? Apesar disso, ele acabou se unindo aos personagens principais. Eles deram um jeito de fazer com que ele ajudasse eles, e foi através disso que o Dogatimon chegou um momento onde ele conseguiu alcançar um nível maior. Então, fazendo o app Gatai, a fusão do Dogatimon com o Timemon, ele consegue alcançar um nível acima. Então agora a gente vai pro Digimon app, que eu chamaria de nível perfeito dentro dessa linha evolutiva, que é o Globemon, esse que vocês vão ver aí agora. O Globemon, pessoal, basicamente é, mais uma vez, a evolução que vem da linha evolutiva do Gatimon. Vocês vão ver que o corpo dele, mais uma vez, parece uma versão do Gatimon ou do Dogatimon agora, que cresceu e que ficou mais avançado ainda. O corpo dele lembra um pouco ainda o Navimon, em algumas partes. Lembra um pouco o Timemon, em algumas partes, mas bem pouco. Mas principalmente se lembra bastante o que o Gatimon e o Dogatimon tinham no corpo deles. Um corpo bem vermelho agora, bem coberto por aquela armadura vermelha. Aquelas partes pontudas viraram quase como asas nas costas dele agora, não mais da cor verde, mas sim da cor dourada, né? E ele tem algumas partes douradas no corpo dele, provavelmente para lembrar um pouco o Timemon, né? E vocês podem ver mais uma vez que ele ainda tem os cordões de ferro nas costas dele, o que significa que ele ainda consegue fazer uma fusão com outros aplicativos para se tornar ainda mais forte, né? E dentro de nível, eu posso dizer para vocês que ele estaria dentro do nível perfeito, porém, se vocês assistiram Digimon Universe, vocês vão saber que ele é absurdamente forte. E eu já vou explicar para vocês o porquê, né? Então, o Globemon, pessoal, ele já de nome mostra para vocês, ele é um monstro global, né? Então ele é mais uma vez uma evolução do aplicativo de pesquisa vindo do Gatimon. Então ele é um aplicativo de pesquisa evoluído pela próxima vez ainda. Ele já tinha evoluído uma vez, evoluiu de novo agora, né? Por que global? Porque ele evoluiu tanto as capacidades de pesquisa dele, mas tanto que é remarcavelmente ridículo o quão rápido e o quão poderosas são as pesquisas que ele faz. É dito que ele pesquisa tão rápido, se ele estiver numa batalha contra um inimigo, ele alcança informações tão rápido sobre seus inimigos, sobre o lugar que está em volta dele, sobre tudo que vai acontecer, que parece até que ele está prevendo o futuro, né? E ele só conseguiu alcançar níveis tão absurdos assim, porque dentro do corpo dele ele tem o Timemon também, né? Então as habilidades dele evoluíram mais ainda por causa disso também, né? Então, eu lembro que ele tinha um ataque em Digimon Universe que ele conseguia lançar lasers que saíam do corpo dele em lugares específicos de todo o mundo, né? Imagina ele saindo fora do planeta assim
e dando ataques de laser, tipo milhares e milhares e milhares ao mesmo tempo, em alvos diferentes pelo planeta inteiro, que ele alcançou fazendo sua pesquisa de uma vez só. Foi extremamente rápido, extremamente preciso, seus ataques acertaram só aquilo que ele precisava, em questão de segundos ele fez aquilo, um ataque ridiculamente poderoso. Então, se ele for um Digimon, nesse caso Digimon APP, de nível perfeito, eu diria que ele é um dos mais poderosos que existem, com certeza, né? Então, adoro ele, gostei dele demais quando ele apareceu pela primeira vez, inclusive. Mas aí que tá, pessoal. Aí quando a gente finalmente chega nesse nível aqui, a gente chega nesse level, a gente sabe que ele vai alcançar seu nível supremo, né? O nível mega, digamos assim, né? Dentro de uma evolução comum. Aí então aparece um Digimon chamado Charizmon, né? O Charizmon é o Digimon APP com o qual o Globemon precisa fazer a fusão para que ele alcance seu nível superior, né? Então vocês vão ver o Charizmon aí. O Charizmon é um Digimon incrivelmente legal, eu adoro ele também. Ele era um vilão em Digimon Universe, inclusive, e ele veio do aplicativo de controle mental. Então imaginem que aqui a gente já entrou um pouco na área do misticismo e coisas fora do normal, né? Porque, pô, é normal que você tenha um aplicativo de smartphone no seu smartphone para controlar a mente dos outros, né? Não é normal, mas aparentemente existia um aplicativo assim, e esse aplicativo se transformou no Charizmon, né? E o Charizmon é basicamente uma variação do Globemon. Ele é muito parecido com o Globemon em corpo, o jeito que as asas dele são, até as habilidades dele são parecidos. Mas diferente do Globemon, você pode ver que pelo corpo dele tem vários olhos assim e tal, né? Então, já chegamos aqui, a gente vai entender que a partir daqui, a gente vai aprender que os APPmons não são tão diferentes dos Digimons normais. Vou explicar para vocês. O Globemon, fazendo uma fusão com o Charizmon, alcança o seu nível superior, né? E eles vão alcançar um nível de um Digimon chamado Gaiamon, né? E o Gaiamon, que é esse que vocês vão ver aí agora, é a evolução suprema que a linha evolutiva do Gatimon vai alcançar. Então, se você quiser chamar o Gaiamon, né, de forma mega do Gatimon, você pode, porque é basicamente o mesmo nível de evolução, se você pensar bem, né? Mas assim, daí você fala, nossa, ele vai precisar fazer fusões para todas as formas? E aí que a coisa fica um pouco diferente. Por quê? Porque é dito, né, que o Gatimon não precisa mais se fundir com ninguém para se transformar em Gaiamon. Ele basicamente passa por uma evolução de Warp, né, Warp Evolution, que é mais ou menos a mesma coisa que o Agumon e o Gabumon fazem em Digimon Adventure. Eles não precisam mais evoluir para Greymon e para Metal Greymon. Eles conseguem passar por uma Warp Evolution para ir direto para War Greymon e direto para Metal Garurumon. E no caso aqui, depois que o Globemon e o Charizmon fazem a fusão e se transformam em Gaiamon, o Gatimon aparentemente consegue evoluir direto para Gaiamon sem precisar se fundir com nenhum outro APP, de nenhuma forma, ele vai direto. Então provavelmente ou essas fusões deixaram as energias dentro do Gatimon para que ele consiga evoluir sem precisar se fundir com mais ninguém, ou ele basicamente encontrou uma forma de ele evoluir direto para Gaiamon sozinho porque ele alcançou aquele nível uma vez, alguma coisa do tipo aconteceu. Porém ele ganha essa habilidade. Ou seja, existem duas formas do Gatimon evoluir pro Gaiamon. Uma é passando pela fusão de Globemon com o Charizmon e a outra é indo direto para Gaiamon, certo? Que é muito parecido com o que Digimons de temporadas antigas faziam, né? Então vamos falar um pouco do Gaiamon. Uma coisa muito interessante, pessoal, é que os Digimons APP, quando eles chegam nesse nível, eles são chamados de tipo Deus, né? Eles são do nível de deuses, né? São basicamente do mesmo nível de evolução que Digimons de nível Mega, porém, eles são ridiculamente poderosos. Fora do normal de poderosos. Muito provavelmente, alguns dos Digimons mais fortes que já foram criados na franquia inteira. E eu vou te explicar por quê falando do Gaiamon. Então, como vocês podem ver no corpo dele, ele é muito diferente do que a gente viu até agora. O corpo dele assume uma cor muito mais branca, ele tem uns panos pelo corpo que deixam ele com uma aparência um pouco mais greco-romana, coisas do tipo assim. Ele tem aquele aro dourado nas costas em volta da cabeça dele, bem parecido com o que o Susanomon fazia. Lembrando que o Susanomon também é um Digimon Deus, né? Ele tem cabelos brancos bem longos, né? Alguns detalhezinhos vermelhos que dão
uma aparência um pouco mais divina pra ele, assim, né? E ele é um Digimon muito grande. Se você assistiu Digimon Universe, você vai ver que ele é muito grande. Grande do nível do Imperial Dramon, por exemplo, né? Mas o que é principal nele aqui são as habilidades dele, né? É dito que ele é o deus da criação, que ganhou inteligência sobre o mundo. Como ele ganhou inteligência sobre o mundo? Bom, a gente sabe que ele vem do aplicativo de pesquisa que foi sendo cada vez mais se avançando, né? E se ele chegou nesse nível, quer dizer que é o nível supremo da pesquisa, vamos pôr dessa forma. Ele tem agora conhecimento sobre todo o mundo, todo o tempo que ele quiser, sobre tudo e todos, né? E tendo aprendido sobre todo o conhecimento da net e do coração das pessoas, ele agora é capaz de criar, usando seus poderes, coisas inorgânicas e às vezes, ocasionalmente, criar a própria vida. E isso é o que está escrito na descrição dele. E é isso que faz com que as coisas sejam ridiculamente poderosas nesse caso. Porque pensa, gente, ele é o deus da criação. Se tem um Digimon que pode ser chamado de deus da criação agora, é ele. É dito que ele pode criar coisas inorgânicas, ou seja, se ele quiser criar uma casa, uma cadeira, uma cama, um brinquedo, uma torre, sei lá, ele pode com os poderes dele. Mas não só isso, mas ocasionalmente ele consegue criar a vida. Ou seja, ele pode criar a vida digital, talvez ele consiga criar um ser humano do nada, ninguém sabe. Tá escrito aqui que ele consegue criar a vida. A vida, até onde a gente sabe, pode ser seres vivos de qualquer tipo, certo? Ele pode, sei lá, gerar uma vida que nunca existia antes dos poderes dele. Ele pode fazer isso, é o que tá na descrição dele, certo? E o que faz provavelmente ele ser um dos Digimons, no caso Digimon app, mais poderosos que já foram criados até hoje. Assim como todos os outros deuses dos app Digimon são ridiculamente poderosos de suas próprias maneiras, esse aqui, como sendo o protagonista da temporada, com certeza é um dos mais, se não o mais poderoso de todos. Porque ele pode criar a vida do nada, assim, como se ele fosse Deus mesmo, certo? Então é isso, pessoal. Dentre a linha evolutiva do Gatomon, essa é a última forma que ele alcança, e isso é basicamente tudo que a gente sabe. Então, galera, bom, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. É sim um pouco diferente de tudo que a gente viu até agora. Porém, para ele ter níveis de evolução, a gente pode sim fazer uma evolução correta para ele, da mesma forma que eu vou fazer para todos os outros Digimons que eu consegui fazer, certo? Não é porque ele é um Digimon nascido de app que eu vou tratar ele diferente de todos os outros, não. Vou fazer exatamente o que eu faço para todos os outros. Mostrar para vocês as linhas evolutivas mais corretas para os Digimons se tornou grande parte do meu canal hoje, não tem por que eu fazer diferença com nenhum, certo? Então, para você que está assistindo esse vídeo e nunca assistiu Digimon Universe, recomendo que você assista. Vá de coração e mente abertos, veja o lado bom, não julgue, assista tudo. Eu garanto para você que você vai gostar. Tem monstros maravilhosos que aparecem lá, a história é muito boa, dê uma chance melhor. Eu tô falando isso mais uma vez porque eu sei que muitas pessoas não assistiram, não deram uma chance ainda para essa temporada. Eu acho que eu posso aproveitar o momento para estar mostrando que ela pode ser muito boa também, tá bom? Então, vou pedir que vocês deixem aí nos comentários, como sempre, o que vocês acharam do Gatomon e o que vocês acharam de todas as evoluções pelas quais ele passa. Deixem aí nos comentários, curiosidades, dúvidas, tudo. Eu vou gostar de estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido. E vou pedir mais uma vez, por favor, como sempre, que vocês deixem aí um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo se possível e cliquem no sininho para estarem se ajudando. Maravilha de escolhidos! Adoro muito todos vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui, aguardo vocês para os próximos vídeos, abraço carinhosíssimo para todo mundo, fui, tchau, tchau!